Olá, tudo bem? Eu sou a professora Rebeca Guimarães e hoje eu estou aqui para a gente dar uma olhada no edital do IBGE voltado para a matéria de geografia. Será que você está preparado para fazer os itens que a prova do IBGE vai apresentar sobre essa disciplina? A geografia, que é uma disciplina que transita aí por várias áreas do conhecimento, desde a astronomia, flertando também com a história, um pouco também com a sociologia. Nós vamos ver então aspectos ligados ao Brasil, tanto na área física como também na área político-administrativa. O edital do IBGE é o mesmo que em outros anos passados. E por isso, eu então me baseei em grande parte dos nossos exercícios em provas anteriores, onde esses mesmos itens, onde essas mesmas questões, onde essas mesmas problemáticas foram cobradas em provas passadas. Então, daqui a pouco a gente também vai fazer uma série de exercícios, algumas questões, inclusive a maior parte delas, questões que já caíram em provas do IBGE, ok? Então tá, não vamos perder tempo não, vamos direto ao ponto. Eu queria agora, inicialmente, te mostrar como é que está organizado o edital na parte de geografia. Então, na tela, vamos lá, sem perder tempo, IBGE Geografia, noções básicas de cartografia. Então, cartografia é a ciência dos mapas. O IBGE quer que você tenha noções básicas de mapa, que você saiba, por exemplo, a orientação, como nos localizarmos, como nos orientarmos nos mapas, quais são os pontos cardeais. E sobre localização, ele quer que você saiba sobre coordenadas geográficas, que você domine o conceito de latitude, longitude e altitude. Sobre o assunto de representação, que continua ainda dentro da cartografia, ele quer então que você saiba fazer a leitura dos mapas, que você tenha noção de escala, que você também saiba ler as legendas e saiba sobre as principais convenções cartográficas. Agora, o segundo ponto do edital é sobre natureza e meio ambiente no Brasil. A banca vai exigir do candidato conhecimentos ligados aos grandes domínios climáticos, aos ecossistemas, às atividades econômicas e também à organização do espaço brasileiro. Como se dá, como se organiza o nosso espaço agrário, a modernização e os conflitos, principalmente os atuais e seus contextos históricos. Além do espaço agrário, há também uma preocupação que o candidato domine noções sobre o espaço urbano, como se dão as atividades econômicas nos principais centros econômicos do Brasil, como hoje está posta a questão do emprego e a situação da pobreza no país. A banca também vai exigir conhecimento sobre rede urbana e sobre a existência e quais seriam as regiões metropolitanas do Brasil. A gente também tem que dominar aqui sobre formação territorial e qual a divisão político-administrativa do Brasil. Como que o Brasil está dividido político-administrativamente e como se dá a nossa organização federativa. E para finalizar o edital, que está bem extenso, vem a dinâmica da população brasileira, os fluxos migratórios, as áreas de crescimento e áreas que também estejam apresentando perda populacional. É muita coisa. Por isso que a gente tem que começar desde agora a falar sobre esses tópicos que a banca exige. Dando uma olhada nas últimas provas, eu notei que geralmente caem de uma ou duas questões sobre cada um desses tópicos, sobre cada um desses pontos que o edital exige na área, na disciplina de geografia. Então é bom que nós dominemos tudo. Não tem aquilo que é mais cobrado ou menos cobrado. Tudo é cobrado. Pelo menos uma questão deve ter ali sobre cada um desses temas. E dentro de uma questão ele também pode mesclar conhecimentos de um, dois ou três ou mais tópicos que ele tem aqui apresentado no edital. O fato é que tudo que está sendo cobrado vai cair. Por isso a gente tem que se preparar. Então vamos nessa? Vamos dar uma olhada no primeiro tópico, que é cartografia? Você lembra das suas aulinhas da quinta série? Vamos lá. Noções básicas de cartografia, orientação e os pontos cardeais. Cartografia nada mais é do que um conjunto de estudos. É uma ciência que tem também operações científicas, técnicas e artísticas,
que, tendo como base os resultados de observações diretas ou a análise de documentação já existente, essa ciência visa a elaboração de mapas, de cartas e também de outras formas de expressão gráfica ou representação de objetos, elementos, fenômenos e ambientes físicos e também socioeconômicos, bem como sua utilização. Então, sempre que se falar de cartografia, devemos então relacionar essa palavra a mapas. É a ciência que elabora, que confecciona mapas, ok? Então, vamos lá. Orientação, pontos cardeais. A necessidade de localizar-se e de orientar-se no espaço geográfico é de grande relevância para o homem e para suas atividades em diferentes períodos da humanidade. Todos os meios de orientação, desde a utilização dos astros e das estrelas até o moderníssimo GPS, o Sistema de Posicionamento Global, todos eles contribuíram com as grandes navegações em busca de novas terras, com as rotas comerciais, também com guerras, e aí entra então o GPS, a questão das guerras hoje, e muitas outras aplicações, como por exemplo, até a busca de um próprio endereço, domingo tem churrasco, é na casa de alguém que ainda não fui, então deixa eu colocar num aplicativo ali que me traga uma localização geográfica. Enfim, existem diversas formas de orientação e uma delas, talvez a mais tradicional delas, são os pontos cardeais. Então vamos lá. Quando a gente fala dos pontos cardeais, é claro que a gente sabe que eles correspondem a alguns pontos básicos para determinar as direções. E aí eles são concebidos a partir da posição na qual o Sol se encontra durante o dia. Então, como o nosso universo aqui na Terra, como a nossa vida gira em torno de uma visão heliocêntrica, vamos dizer assim, a Terra gira em torno do Sol, é claro que o Sol é o nosso ponto referencial para a estipulação aqui dos pontos cardeais. Até mesmo pelo fato do Sol estar parado, e a Terra ser, então, essa personagem que gira em torno do Sol, o Sol é a que acaba sendo o nosso guia, ele acaba sendo a nossa posição mestre para, então, designarmos os pontos cardeais. Norte é, então, denominado pela sigla N, e que também pode ter outros dois nomes. As regiões norte na geografia, elas podem ser chamadas de regiões setentrionais ou boreal. Beleza? Setentrional ou boreal. Deixa eu te fazer relembrar, deixa eu conversar aqui com você para ver se você se recorda de alguns pontos. Eu não sei se você sabe que o continente africano, ele é dividido em duas partes. Ali no deserto do Saara, nós temos então um marco divisório da África. Do deserto do Saara para baixo, a África é subsaariana. Ora, se ela é subsaariana, ela está abaixo do deserto do Saara. Agora, um nome que se dá à parte da África que está acima do Saara é África Setentrional. Ora, se é chamada África Setentrional, eu então posso traduzir que é a parte norte da África. Tudo que é ou tudo que está ao norte será então chamado de setentrional ou boreal. Já ouviu falar da aurora boreal? Do nascer do sol lá nos países do hemisfério norte, como por exemplo Noruega, Suécia, Finlândia, Islândia? A aurora boreal é boreal porque ela só acontece no hemisfério norte. Então, se ele falar na prova de setentrional ou se ele utilizar a palavra boreal, certamente ele está se referindo ao norte. Então, volta aqui, vamos agora ver os outros pontos cardeais. Já no caso do sul, o sul é representado pela letra S. E ele também pode ser chamado de porção meridional ou austral. Vamos colocar aqui que o nome da Austrália, inclusive, é esse, porque é a terra do sul. E se a Austrália é a terra do sul, ela é a Austrália. Tem a ver, então, com a porção sul. Eu não sei se você sabe também que o Brasil tem quatro planaltos.
O Brasil tem o Planalto Central, o Brasil tem o Planalto das Guianas, o Brasil tem o Planalto Nordestino e o Brasil tem o Planalto Meridional. Onde está o Planalto Nordestino? No Nordeste. Onde está o Planalto Central? No Centro-Oeste. Onde está o Planalto das Guianas? Ao norte, próximo à fronteira do Brasil com a Guiana Francesa, Suriname e Guiana. Agora, onde está localizado o Planalto Meridional? O Planalto Meridional está na porção sul. Tudo que é meridional, tudo que é austral, é porque está ao sul. Agora, voltando aqui, vamos para a localização oeste. Localização oeste representada pela letra O ou W de West em inglês, conhecido também como porção ocidental. Já o leste é representado pela sigla E e é intitulado de Oriente, ok? Então tá, vamos avançar aqui. Os pontos colaterais, aqueles norte, sul, leste, oeste, são os pontos cardeais. Além dos pontos cardeais, nós temos também os pontos colaterais. E para estabelecer uma localização ainda mais precisa, são usados os pontos que se encontram no meio dos pontos cardeais. Esses pontos intermediários são denominados, então, de pontos colaterais. São eles: Sudeste, representado pela sigla SE, entre o sul e o leste; Nordeste, representado pela sigla NE, que está entre a região norte e leste; Noroeste, que como o próprio nome diz, está entre o norte e o oeste, é representado pela letra NO. E por último aqui, um ponto colateral é o Sudoeste, que está entre o sul e o oeste e é representado pela letra SO. Depois a gente também tem, para ficar um pouco mais preciso, os pontos subcolaterais. Eles existem ainda, né, para aumentar a precisão de orientação. E eles são oriundos, eles são também originários dos pontos cardeais com a soma dos pontos colaterais. Então, nesse caso, referem-se aos pontos, nós estamos nos referindo aos pontos subcolaterais, que encontram, então, um intervalo entre um ponto cardeal e um ponto colateral. E aí, quais são eles? Norte-Nordeste, Norte-Noroeste, Este-Nordeste, Este-Sudeste, Sul-Sudeste, Sul-Sudoeste, Oeste-Sudoeste e Oeste-Noroeste. Ok? Então tá. Então tem os pontos cardeais, tem os pontos colaterais e tem os pontos subcolaterais. E eles acabam formando a conhecidíssima Rosa dos Ventos, que nada mais é do que uma das mais utilizadas bases de localização para que nós possamos nos situar, né, na Terra, para que nós possamos, então, localizarmos o nosso ponto aí em qualquer superfície, e não só na superfície, mas também muito utilizada na marinha e muito utilizada pela aeronáutica. São, então, a Rosa dos Ventos. Vamos agora, então, para as coordenadas geográficas, vamos ver o que é latitude, vamos recordar o que é longitude e altitude. Mas antes eu queria então aqui trazer uma frase, né, que foi retirado aí do Atlas Geográfico Escolar do IBGE, e ele diz que para que cada ponto da superfície da Terra, possa ser localizado num mapa, foi então criado um sistema de linhas imaginárias, chamado de Sistema de Coordenadas Geográficas. A coordenada geográfica de um determinado ponto da superfície da Terra, ela é obtida pela interseção de um meridiano e de um paralelo. Então vamos lá. A gente agora entrou em coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas estão ligadas à superfície da Terra. Então, ao contrário aí da Rosa dos Ventos, que eu falei para você, que tanto, vamos colocar assim, tanto o Exército, a Marinha como a Aeronáutica utilizaria a Rosa dos Ventos, as coordenadas geográficas, elas são mais ligadas à questão da superfície da Terra. É para que nós localizemos algum ponto na superfície da Terra. E para que nós, então, possamos fazer isso com maior precisão, foi, então, criado um sistema de meridianos e de paralelos. Então, qual é o meridiano mais importante? Você se lembra? Qual é o paralelo mais importante? Meridiano de número 0, 0 graus, meridiano de Greenwich. E o paralelo mais importante, paralelo também de 0 graus, é a linha do Equador. Então, meridiano, paralelo. Meridiano,
paralelo. Meridiano nos faz lembrar de uma visão verticalizada, são arcos. Já os paralelos são circunferências. Vamos dar uma olhada aí na tela, vamos aprofundar um pouco mais sobre os paralelos. O principal paralelo, como eu havia lhe dito, é a linha do Equador, que divide a Terra em duas partes iguais. A linha do Equador divide a Terra entre o hemisfério norte, que é a parte setentrional, e o hemisfério sul, que é a parte meridional. A partir da linha do Equador, é traçada a igual distância dos polos, e então traçamos os demais paralelos. Então, forma-se um ângulo de 90 graus. Concorda? Da linha do Equador até os polos, um ângulo de 90 graus. Então, 90 graus para cima, 90 graus para baixo, sendo os dois polos 90 graus ao norte e o polo sul 90 graus ao sul. Ok? Então, linha do Equador, paralelo de número 0. Vamos lá, então. Existem 180 paralelos, sendo 90 ao norte e mais 90 ao sul do Equador. Cada paralelo equivale a 1 grau. E quais são os dois trópicos e esses dois círculos polares? Além da linha do Equador, outros 4 paralelos recebem também nomes especiais. São dois trópicos e 2 círculos polares. No hemisfério norte, temos então o Círculo Polar Ártico, situado a 60 graus e 33 de latitude norte. E o Trópico de Câncer, situado a 23 graus e 27 também de latitude norte. Já no hemisfério sul, temos o Trópico de Capricórnio, a 23 graus e 27 de latitude sul, e o Círculo Polar Antártico, ou Antártido, né, também de latitude sul. Então, como se chamam aí as outras linhas além da linha do Equador? Então, a linha do Equador, né, é a linha de paralelo de 0 graus. É a mais importante de todas. Então, a linha do paralelo, a linha do Equador. A gente também tem, então, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. E a gente ainda tem o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Beleza? E cada um aqui, ó, localizado em seus respectivos graus, claro que tendo como referência a linha do Equador. E aí você nota, né, que a gente tem então aqui 90 graus. Então, por isso, existem 90 paralelos ao sul e 90 paralelos ao norte. Você tem que saber o nome destas latitudes, você tem que saber o nome dessas linhas, você tem que saber o nome desses pontos latitudinais. Uma outra coisa também importante que eu já gostaria de destacar com você. O Brasil é cortado por quais dessas linhas? O Brasil é cortado pelo Círculo Polar Ártico? Não. O Brasil é cortado pelo Trópico de Câncer? Não. O Brasil é cortado pela linha do Equador? É. O Brasil é cortado pelo Trópico de Capricórnio? Sim. O Brasil é cortado pelo Círculo Polar Antártico? Não. Então, o território brasileiro é cortado tanto pela linha do Equador, como também é cortado pelo Trópico de Capricórnio. Não sei desenhar muito bem o Brasil, não, mas vamos supor aqui, né, que esse seja o nosso Brasil, está mais parecido com a África do que com o Brasil, mas eu queria só te fazer a seguinte colocação. Aqui a gente tem, então, a linha do Equador. A linha do Equador passa na região norte do Brasil. E aqui a gente tem o Trópico de Capricórnio. O Trópico de Capricórnio é quem define a região sul do Brasil. Então, o Trópico de Capricórnio passa no Mato Grosso do Sul, passa no Paraná e passa também em São Paulo. Então, é o Trópico de Capricórnio que define a região sul do Brasil. E a linha do Equador é a linha que passa aqui na região norte brasileira, principalmente na floresta amazônica. Só para a gente aproveitar também essa figura que eu coloquei, eu queria chamar a atenção para a bandeira nacional brasileira, né, que é com certeza a bandeira mais bonita do mundo, não sei se você concorda comigo. A nossa bandeira foi feita pelos militares.
E os militares, muito ligados em astronomia, em geografia, fizeram da nossa bandeira uma série de simbologias, de representações de alguns símbolos brasileiros. Então eu lhe pergunto, as estrelas contidas na bandeira brasileira, as bandeiras que estão na bandeira brasileira, são representantes do quê? Ora, são representantes das 26 unidades da federação, mais o Distrito Federal. E aquela estrelinha solitária acima dos dizeres ordem e progresso? A quem pertence, qual representação, aquela estrela está representando qual estado? Você sabe me dizer qual estrela é aquela solitária acima dos dizeres ordem e progresso? Qual? Tem muita gente que fala, ai, é o Distrito Federal. Pé, errado. Ai, é Roraima. Pé, errado. Aquela estrelinha solitária acima dos dizeres ordem e progresso nada mais é do que o estado do Pará. Quando a bandeira brasileira foi feita pelos militares, o Pará era o dono, era o estado que também era dono de Roraima e do Amapá. Então, o Pará, na época, ele era o estado brasileiro que mais possuía porções territoriais acima da linha do Equador. Então, como era o estado mais presente acima da linha do Equador, os militares então representaram a linha do Equador por aquela linha da ordem e progresso e o Pará como o estado da estrela solitária. Beleza? Então tá. Vamos avançar saindo aí dessas curiosidades do Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, linha do Equador, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico. Vamos evoluir aqui, que agora eu quero falar com você sobre latitude, que está lá no nosso edital. Latitude nada mais são do que os paralelos. Os paralelos indicam a latitude de um lugar. Latitude é o afastamento, medido em graus, da linha do Equador a um ponto qualquer da superfície terrestre. A latitude vai de 0 a 90 graus e pode ser de norte a sul. A Suécia, por exemplo, é um país de elevada latitude. A Suécia é um país da Europa, escandinavo, próximo ao Polo Norte. Então, se está próximo ao Polo Norte, está próximo ali dos 90 graus. E se está próximo dos 90 graus, tem uma elevada latitude. Já o Brasil é um país de baixa latitude. O Brasil está entre 0 aí e 30, né, 36 graus. O Equador tem 0 graus de latitude e é o ponto de partida para calcular, então, a latitude de um lugar. A latitude máxima é a dos polos, que corresponde a 90 graus. Então, o paralelo está diretamente ligado à latitude. Avançando, vamos agora para os meridianos. E o que são os meridianos? Nada mais são do que linhas imaginárias que cortam perpendicularmente os paralelos e vão de um polo a outro. Existem 360 meridianos, 180 meridianos a leste e 180 a oeste, e em relação ao meridiano zero, que é o meridiano de Greenwich. Cada meridiano representa 1 grau. Então, cada paralelo, 1 grau. Cada meridiano, 1 grau. Existem 180 paralelos, 90 ao sul, 90 ao norte. E existem 360 meridianos, 180 a leste e 180 a oeste. Então, nós temos a latitude e a longitude. Nós temos os paralelos e nós temos, então, os meridianos. O paralelo zero é a linha do Equador. Já o meridiano zero é o meridiano de Greenwich. E só queria te dizer que o meridiano de Greenwich está em Greenwich, na Inglaterra, é o nome de uma cidade, porque na época, quando os meridianos foram inventados pelo homem, quando os meridianos então foram estipulados como base internacional, lá no século XIX, a Inglaterra era o grande centro de poder econômico e político do mundo. Então, como a Inglaterra era a principal potência, era a mais hegemônica das nações, a Inglaterra acabou trazendo para si a referência de centro de mundo. Por isso que o meridiano zero está lá.
Já a linha do Equador não é por uma convenção política. Simplesmente pegou-se a Terra e calculou o centro dela. O centro dela dá justamente na linha do Equador. Então, o paralelo zero é uma questão física, é uma questão matemática. Já o meridiano zero, o meridiano de Greenwich, na Inglaterra, aí sim é uma questão política, econômica e estratégica. Beleza? Daqui a pouco a gente fala mais sobre a política também na cartografia. Quando a gente for falar das projeções de Peters, de MacArthur, né, a gente também vai falar desse fator político presente na geografia, principalmente aqui na cartografia. Então vamos evoluir aqui. Meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich tornou-se um meridiano referencial internacionalmente no ano de 1884, devido a um acordo internacional que aconteceu em Washington, lá nos Estados Unidos, isso para padronizar as horas em todo o mundo. Greenwich foi escolhido por cortar, olha o cortar entre aspas, o Observatório Astronômico Real, localizado em Greenwich, um distrito de Londres. Então tá lá em Londres. Como Londres é a capital do Reino Unido, é lá que tá o meridiano de 0 graus, ok? Então tá, trouxe aqui para você ter uma noção melhor de meridianos e paralelos. Então aqui, ó, o primeiro meridiano de Greenwich, o primeiro. Aí olha só, aí aqui tá o meridiano de quantos graus? 15 graus. Esse meridiano aqui, 30 graus, né? Se bem que aqui tá marcando 20, mas a gente calcula mais de 15 em 15. Mas pode ser também de 20 em 20, na verdade tem 360, né? Tem meridiano até aqui, ó. Né? Só que ele estipulou aqui os mais importantes. Ó, nós aqui de Brasília, por exemplo, essa aula tá sendo gravada aqui no Distrito Federal. Brasília, por exemplo, fica no meridiano de 47 graus. Né? Então nós estamos aqui entre esse 40 e 60. Né? Então, nós estamos aqui a 47 graus. E nós estamos a 15 graus, né, no paralelo de 15 graus. Aqui o paralelo zero, ó. Né? Então, aqui é a linha do Equador, o zero. E aqui os meridianos. Meridiano aqui que ele colocou, né? Então, aqui 0, depois aqui 20, 40, 60, 80. E aqui ele colocou também 20, 40, 60, 80... Então, são os meridianos, sempre na vertical, e os paralelos, sempre na horizontal, ok? Paralelos são circunferências paralelas à linha do Equador. Ligam os pontos da superfície terrestre que têm a mesma relação com o Sol ao longo do ano. Existem 5 linhas especiais, 5 paralelos especiais. Novamente, o Equador, Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico e Círculo Polar Antártico. Já os meridianos não são circunferências. Os meridianos são arcos. Arcos que ligam o Polo Norte ao Polo Sul. Os pontos que os formam têm a mesma relação com o Sol ao longo do dia. Tem o meio-dia solar no mesmo instante. Ok? Então tá, vamos evoluir aqui, vamos ver aqui longitude. Longitude é justamente o afastamento medido em graus do meridiano de Greenwich a qualquer ponto da superfície terrestre. Essa longitude pode variar de 0 a 180 graus de leste para oeste. Agora, o que é a altitude? Vimos o que é a latitude, aqui é a latitude, qualquer ponto aqui, né? É tanto de latitude em relação à linha do Equador. Então, a linha do Equador tem 0 graus de latitude. E a gente viu também o que é a longitude. Então, 0 graus aqui, meridiano de Greenwich, é a latitude e a longitude. Agora, o que é a altitude? A altitude designa a distância, sempre medida em metros, medida, então, na vertical, desde o nível médio das águas do mar até um determinado lugar. A altitude é o lugar, é a altura que você se encontra em relação ao nível do mar. A altitude é positiva quando o lugar está acima do nível do mar. E ela será, então, negativa quando estiver abaixo do nível do mar. Ok? Então, a altitude é sempre em relação ao nível do mar. Nós aqui do Distrito Federal, por exemplo, estamos a cerca de 1.100 metros de altitude em relação ao nível do mar.
Então, Brasília, o Distrito Federal, está a 1.100 metros de altitude em relação ao nível do mar. E a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo? O Rio de Janeiro tem quanto de altitude? 0, pelo menos ali na orla em Copacabana, não no morro, né? Mas se você estiver ali na beira de Copacabana, na beira do mar, você está a 0 grau de altitude. Você está no mesmo nível que o mar. Quanto mais você sobe, maior a altitude. Quanto mais você desce, menor a altitude. Claro que tendo sempre como referência o nível do mar. Vamos lá. Trouxe também uma coisa curiosa aqui para nós analisarmos quais são os pontos mais altos do Brasil. Qual é a altitude média dos 5 pontos mais altos do Brasil? Claro que em primeiríssimo lugar está o Pico da Neblina, com quase 3.000 metros de altitude, lá na Serra do Imeri, no Planalto das Guianas, lá no estado do Amazonas, junto da fronteira do Brasil com a Venezuela, ok? Nós também temos aqui o segundo principal ponto mais alto do Brasil, é o Pico 31 de Março, com 2.972 metros, né, de altura, de altitude em relação ao nível do mar. Serra também do Imeri, entre a Amazonas e a Venezuela. Terceiro ponto mais alto, o Pico da Bandeira, com 2.892 metros, na Serra do Caparaó, lá entre Minas e o Espírito Santo. Temos em quarto lugar a Pedra da Mina, que fica a 2.798 metros de altura, né, ou altitude, Serra da Mantiqueira, entre os estados de São Paulo e Minas. E o quinto ponto mais alto do Brasil é o Pico das Agulhas Negras, que se encontra entre os estados de Minas Gerais e o Rio de Janeiro, tendo aí quase 2.700 ou quase 2.800 metros de altura, ok? Então essa altura aqui é medida em relação ao nível do mar, por isso também a gente pode falar altitude. Agora vamos para a questão cartográfica, vamos para as representações, vamos para a leitura, vamos para a escala, vamos então agora para as legendas, vamos dar uma olhada em quais são os tipos de cartografia, de projeções cartográficas que existem. Vamos dar uma olhada também de como podemos calcular a distância entre um ponto e outro da superfície terrestre, utilizando então esqueminhas da cartografia. Na tela, vamos lá. Representação, leitura, escala, legendas e convenções. A leitura dos mapas. Na representação da superfície da Terra, os cartógrafos usam uma linguagem própria. É a linguagem dos mapas ou linguagem cartográfica. Por meio dos mapas, podemos obter informações sobre o fenômeno geográfico representado e tirar as nossas próprias conclusões. Mas é claro que geografia também pode ser arma de manipulação. Então, às vezes, a gente pode até tirar a conclusão errada por conta do tipo de manipulação que você coloque na carta, na cartografia. O que são as escalas? Podemos definir escala como a relação entre o tamanho representado no mapa e o tamanho real na superfície terrestre. Os dois tipos de escala mais utilizadas são as escalas numéricas e a escala gráfica. Volta aqui comigo. Então, a gente acabou de ver aí que as escalas são fundamentais nos mapas, na cartografia. E as escalas podem ser numéricas ou gráficas. Daqui a pouco eu vou voltar para te explicar como fazer o cálculo das escalas, como encontrar a localização, a distância entre dois pontos na superfície terrestre. É só um minutinho, o tempo deu aí beber uma aguinha e eu tô voltando.